Bom dia, irmão, irmã, frater, soror. Vamos começar mais um programa, né? Bíblia e Misticismo, nosso programa aí bíblico que fala de temas esotéricos, ocultistas, místicos, né? Como diz o nome, sobre a Bíblia, né? Hoje vamos falar sobre Adão, vamos falar sobre Jardim do Éden, vamos falar sobre a estação de letra, espírito, dos gêneros e vamos falar de Cristo, né? Cristo na grande fraternidade branca. Pode rodar a vinheta. Então, a temática, né, do Jardim do Éden, né, tem várias interpretações, tem várias situações, tem gente procurando esse jardim aí no mundo, né, fazendo arqueologia, cavando em vários lugares aí, né, lugar aí onde que você acha que tem, mas como a gente sempre faz aquela interpretação, a situação é simbólica, né? Já na Cabala se fala em Pardes, que seria aqueles 4 níveis da interpretação da Torá, né? Aqui eu li um texto que fala em consciência, né? Então o jardim seria a consciência mesmo. Então nós fomos criados dentro de um plano, dentro de uma consciência mesmo, de uma inteligência, né? Que Deus nos criou, então, né? Nesse sentido aí. Né? E depois Eva também se refere a uma consciência, né? Então é interessante que a Torá, né? Ou o Gênesis, o Bereshit, ele fale nesse nível tão profundo aí de mística, de esoterismo, né? Já que estamos no Jardim do Éden, vamos lá para Adão, né? Vamos para Adão. Adão seria gigante, né? Alguém fala, não, mas não tem nada a ver. Mas lá no Zohar você fala que sim, né? Na Cabala, você fala que sim, o Adão, ele tinha da cabeça até os pés, ele ia de um canto a outro do mundo ali, né? Então o que se refere à humanidade, claro, Adão Cadmon, né? Que é o significado do Adão. Então ele era gigante nesse sentido, né? Homem de grande estatura, né? Em outra passagem bíblica também se fala. E aí se fala em egípcio, aí se fala em gigantes também em outras páginas. A gente já falou de gigantes em outros programas, em outros vídeos, né, pessoal? Isso já é um tema batido aqui nos meus assuntos, né? Mas aqui o Adão em si eu nunca tinha falado, acho, como gigante, né? E o Cabala, ali, o livro do Zohar, ele fala, né? Fala dessa situação. Que depois tem o Adão Astral, a gente já falou de teosofia, a gente já falou de várias situações, o próprio os arcontes e várias situações que tem talvez gigantes na Bíblia, ou em textos parabíblicos, ou apócrifos e outros aí, né? O livro de Enoque, por exemplo, já falou de gigantes, né? E a gente já falou, né, em teosofia, assim, de 7 Adões, a gente já falou de várias situações aí dessa mística do Adão, né? Eu já falei de Adão, por exemplo, vivendo na Terra Oca, já vários textos, várias interpretações a nível de Lemúria, Atlântida, outras situações aí que a gente vê as humanidades, né, ou as, entre aspas, raças, né, que nem o pessoal do esoterismo falava, né, porque a visão deles era raça, hoje seria etnias, né, então é bem interessante. A nível do Adão, né. Letra espírito. A letra mata, o espírito vivifica. Daí cursos de teologia falam que essa letra seria a lei, né? Que mata é a lei. Jesus já não teria essa necessidade, mas o próprio Jesus falou que não veio para não revogou a lei, né? Não revogou a Torá, no caso. Né? Então a letra aí, até ali no outro texto esotérico, ela seria o exterior, né? As igrejas, aquilo que nós temos de símbolos de sacerdote, né? Aquelas coisas, objetos, por exemplo. E o espírito seria a nossa fé interna, a igreja interna, o Cristo interno, né? Esse seria o que vivifica, né? Que é eterno e invisível, né? A igreja interna mesmo, né? Uh, que seria um caminho que não dá para você enganar, né? No externo você engana, pode fazer isso, aquilo, termina, né? Tem igrejas que começam, terminam, tem instituições, tem o externo ele é muito passageiro, o interno, como o espírito, né? Ele fica, né, pessoal? Então o espírito vivifica. Não tem nada a ver com texto, decorar texto, achar que, né? Hoje estão querendo tratar a própria letra do texto em espírito, estão fazendo um monte de coisa aí que não tem nada a ver, né? Então, ainda mais de traduções, não é nada a ver. Por exemplo, ser um biblicismo, né? Hoje acontece uma espécie de culto ao livro, né? E o cristianismo não é uma religião do livro, até se diz
eu comentei com um amigo aí num texto, né? Então é bem diferente. Então, a humanidade ela foi criada com gênero, até o próximo ponto ali, né? Então, a sexualidade, né, ou órgãos, eles são sagrados, foram criados, né, também. Né, que hoje tenta se demonizar, por exemplo, a sexualidade. Hoje tem situações de querer, por exemplo, proibir, né, retardar. Retardar até vai, porque as pessoas muito novas, às vezes, entram em contato com situações, né, que não têm responsabilidades, não têm a capacidade para lidar. Mas, até a questão do filho, né? Mas o filho, a reprodução é sagrada, né? Você não pode proibir reproduções, né? Não pode proibir, por exemplo. Tem que sim educar. E isso que falta no Estado, né? Na nossa cultura. Então, a humanidade foi criada com macho e fêmea, que nem diz lá em Gênesis, né? Homem e mulher, e vai embora. O que acontece aqui? Eu já falei em nível esotérico, né? Existiam humanidades hermafroditas, andróginas. Né? Então, essa situação de perseguir homossexuais é bobagem, porque eles talvez sejam uma reminiscência, né, dessas humanidades lemuriana e outras esotéricas que existiram. Né? Adão mesmo seria macho e fêmea, seria o andrógeno. Né? E depois foi separados em gêneros, né, em sexos. Né? Então, tudo isso faz parte da vida. Se a pessoa tem a natureza dela, não é um pecado. Pecado é uma maldade, é você ir contra coisas, né? E a gente vê que isso é uma grande confusão hoje aí no nível de gênero, né? Mas tudo foi criado, tudo é perfeito. O que tem é a maldade humana, crimes, isso sim, né, seria o pecado. Né? Abusos, né, da função reprodutiva e de não reproduzir também, né? Isso também seria um abuso, né? Então, ou hoje da concupiscência, falta de castidade, então várias situações do gênero aí que são. Porque o sexo ou a sexualidade é para regeneração, né? Ela é para uma vida também espiritual, não é só físico, né? Outra situação que tem, que ninguém fala, né? Porque é o primeiro mandamento da Bíblia, né? Do 613, entre os judeus, é multiplicai-vos. Né? Então, isso é um mandamento, é o primeiro, né? Não é lá dos 10 mandamentos, nem outro, né? E amar ao próximo como a si mesmo, o que é, né? Então amar também pode ter vários sentidos, né? Por que não no casamento? Por que não na esposa, né? Claro que isso é importante. Né? E a cultura hoje ela desvaloriza em outros sentidos, não só na sociedade, às vezes fora, né, da espiritualidade judaico-cristã, né, mas também dentro, né? A gente vê umas confusões aí, com perseguições a irmãos, com perseguição a não sei o quê. Isso não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Cristo, nem com amor ao próximo, né? Quando você está perseguindo transgênero, intergênero e essas coisas, você está confundindo, não tem nada a ver. Ainda mais quando é físico, né? A pessoa nasceu assim. A pessoa agora é pecadora porque nasceu? Intergênero, transgênero, não é nada a ver. E eu já falei, né? Adão também tinha sido criado, Eva veio depois, né? Humanidades, como eu falei, a lemuriana, então já existia humanidade. Ou anjos, por exemplo, eles não têm nem, o mundo espiritual não tem nem sexualidade, né? Então no reino, por exemplo, não tem mais esposas e esposas. Eu já comentei várias vezes, tá em vários textos bíblicos que isso aí acaba provando, né, que não tem nada a ver ficar perseguindo o caso de gênero e ficar julgando irmãos por causa de opção sexual ou qualquer coisa ainda. Cristo como um agente, né, da grande fraternidade branca. Eu coloquei GFB só para que não coube, né? É assim, né? Porque apesar de ser o maior iniciado, Cristo a gente vê que é o nosso grande, né, o reparador dos mundos, aí que a gente chama, né? Leva essa nossa regeneração, esse homem, novo homem, né? É o homem Deus, né? Cristo Jesus é Deus. Mas ele tem ele é gente, então a grande fraternidade branca, né? Cientistas, sábios, gurus, né? De outras religiões também, porque o mundo é um mundo, não é só Jesus, não é só judeu, só cristão, né? E eles vão trabalhar por essa evolução, por essa humanidade em paz, a humanidade que evolui aí, né? Então, né, a gente tem que notar que existe esse trabalho conjunto, coletivo, como tem ali em Adão, né? O Adão seria na humanidade, é coletiva também, né? Então, cortar um pouco aquele individualismo, aquele ego, né? Nosso, principalmente, claro, de Jesus, falar de fora é sempre mais fácil, né? Mas
para evitar essa confusão aí de religioso, de proselitismo, de superioridade, antes racial, hoje religiosa. Evitar conflitos, né, pessoal? Né? E a nível esotérico, a gente nem vai entrar nisso, porque a nível esotérico para nós não importa se a pessoa religião, não importa essas coisas, importa a nível espiritual, quais são as experiências, né? O que, que tem de oculto aí nessa Bíblia, né? Dessa sabedoria. E isso sempre através dos meus livros, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Cabala, eu sempre falei desses assuntos, o máximo de sabedoria possível que a gente acha na Bíblia. Né? Não vou ficar preocupado se a igreja isso acha aquilo, se o texto é interpretado assim, se a versão dos codex lá, né, da Bíblia interpretava de um jeito, interpretava de outro. Se hoje nós, né, por duvidar da Bíblia, agora eu vou duvidar da religião, e nada a ver. Né? Eu já falei que a tradição oral é muito mais importante, né? Até o Talmud, o Zohar, né? No cristianismo nós temos apócrifos aí que valem muito a pena ler, por exemplo, Tomé, né? Então, nada a ver, mas as pessoas gostam de ficar presas e escravizar os outros, esse é o problema, né? Com religiões, com seitas. Hoje não é nem religião, já é seita, né? O problema. E por dinheiro e tudo que a gente vê por aí. Né? Então, cuidar, pessoal, com essas pessoas manipuladoras. E hoje, por dinheiro, tudo se faz, né? Tá se vendendo Cristo. Hoje colocaram até a marca, né, Jesus Cristo, aí num processo judicial. Então a gente vê que a coisa tá estranha nesse mundo, né? Tá bom, então, essa foi mais uma lição, né? Nosso programa em Bíblia e Misticismo. Estejam até o próximo.